livro Você é o Máximo, a história do puxa-saquismo, do jornalista americano Richard Stengel, reúne uma série de informações e dicas sobre a bajulação, o maior recurso de sedução da humanidade. Segundo o autor, o puxa-saquismo é tão velho quanto o criador. Logo nas primeiras páginas do livro, ele diz, abre aspas, Deus é inseguro e criou Adão à sua própria imagem para poder contemplar a si mesmo como num espelho, fecha aspas. A verdade é que quem puxa saco com maestria tem mais chance de durar no emprego, ainda mais quando o patrão é o Lula. Foi pensando assim que a Andréa Sadi preparou uma entrevista com o Haddad. Mas sem querer, ela acabou estragando tudo. A comentarista da Globo News e assistente de palco do Lula Mocreia, Andréa Sadi, está preocupada. Será que o papai Lula é imbatível? Ou essa extrema-direita feia, boba e chata vai estragar nossa mesadinha? Para responder às aflições dela, o poste do Lula em pessoa, Fernando Tachad, estava lá nos estúdios. A gente está vendo uma tendência de governadores de direita se organizando e aparecendo bem colocados nessas pesquisas. O senhor acompanha tudo. Na semana passada a gente até entrevistou o Felipe Nunes aqui da Quest, ele falando sobre isso. E aí eu fiquei pensando se na avaliação do senhor que é um homem da política, é um homem político, quando a gente olha para o presidente Lula, o senhor acha que o presidente Lula é hoje um nome imbatível para combater a direita ou só Bolsonaro? Não, veja bem, desde que esse quadro se cristalizou, não tem ninguém imbatível. Isso, para mim, está claro desde 2016. Uma nova força se organizou no país, completamente diferente do tucanato, uma força mais extremista, com uma capacidade de comunicação e de utilização de pautas, inclusive com viés, que sensibilizam muito a sociedade, emocionam muito as pessoas, causam muita apreensão, muito temor nas famílias, e eles trabalham muito esse lado do medo das pessoas. E criam assombrações, inclusive, que ajudam eleitoralmente. Quando você cria uma assombração, é sempre mais fácil você angariar apoio. Olha, cuidado. E, na minha opinião, essa força não é nacional, é uma força que permeia a política internacional, ela preocupa a França, ela preocupa os Estados Unidos, ela preocupa a Espanha, ela preocupa a Holanda. Tem países que já sucumbiram ao extremismo, à xenofobia, à intolerância. O Estado laico está em xeque em vários lugares do mundo, que era uma conquista civilizatória de separar política de religião. Isso em vários países já é página virada, com consequências muito dramáticas para a vida nacional. Então, nós estamos numa nova quadra histórica que precisa ser compreendida. Nessa quadra histórica, em que há espaço para o extremismo, não tem ninguém invencível de jeito nenhum, nem um lado nem outro. Essa cartada do Lula, na minha opinião, em 22, que foi se unir ao centro para ganhar a eleição do Bolsonaro, é uma coisa que tem consequências, pode ter consequências duradouras, sobretudo se o centro continuar compreendendo o que está em jogo e se o próprio governo compreender os riscos que continua correndo, que não tem nada vencido. Então, do meu ponto de vista, é um período histórico que se abriu e que, no horizonte de curto prazo, eu não vejo como vai fechar isso. Acho que essa ferida está aberta, mas nós temos que ter muita habilidade para conversar com a sociedade, para afastar essa ideologia mais radical, que tem trazido muitos problemas para o Brasil, para que os polos se restabeleçam em bases razoáveis. Porque polo é bom, entendeu? Ninguém quer partido único no país, né? Seria um mal. Agora, ninguém precisa recorrer a esse tipo de ideologia perversa para o país. E quando o senhor fala em Lula indo para o centro, lembrando que foi uma articulação do Geraldo Alckmin compor a vice feita pelo senhor, que as pessoas achavam que não era político. Olha que lindinhos os militantes conversando sobre o inimigo em comum. Lula, o nome imbatível. A Sadi não faz o menor esforço para disfarçar a servidão e a sabugice dela.
E pior, ainda teve que voltar à real com a resposta do entrevistado. O Satanine não consegue nem sair na rua de tão impopular, tá batendo um recorde negativo atrás do outro, escândalos em todas as áreas, derretendo no Nordeste, sem falar na ficha corrida mais suja do que as fraldas que a Janja troca. E é um nome para combater a direita? A direita agradece. Há pouco tempo, a maioria dos meios de comunicação fazia entrevistas. Ultimamente, é um bate-papo entre amigos. É engraçado ver o sujeito do grupo político cujo militante tentou matar o candidato líder à presidência em 2018, falando que tem países que já sucumbiram ao extremismo, à xenofobia e intolerância. Sim, países tipo a China, a Rússia e o Irã. São 3 ditaduras, 3 aliados de primeira hora do governo stalináceo e 3 países que prendem ou executam LGBTs, por exemplo. Mas você nunca vê o Haddad ou seus companheiros criticando esses países. Muito pelo contrário. Semana passada, a presidente do PT, Crazy Hoffmann, foi lamber o pé dos ditadores da China e denunciar a ditadura do Elon Musk. Sério, a gente pensou que o Brasil ia virar um 1984, mas virou um episódio de South Park. O mais irônico e surreal é que durante a viagem, a Crazy fez vários posts justamente na rede social do Elon Musk, o Twitter. Com um detalhe, o Twitter é proibido nessa grande democracia que é a China. Então a Crazy Hoffmann estava desobedecendo às leis e ordens do ditador e usando o VPN para acessar a plataforma. E quanto à preocupação da assistente de palco do Lula? Eleições, Andréa Sadi? Estamos às vésperas e não sabemos? A pergunta não é se Lula é um nome imbatível para combater a extrema-direita. A sua pergunta deveria ser se Lula é um nome imbatível para combater a fome, a corrupção, a criminalidade, a pindaíba da educação, a falta de saneamento básico, as filas na saúde. A gente sabe faz tempo que ele não é. E a Andréa também. Por isso que ela não faz essa pergunta. Imbatível nas eleições é a urna sem o voto impresso auditável. Dessa ninguém ganha. Aliás, não só a urna. Elon Musk mexeu num vespeiro ao denunciar a atuação da Suprema Corte do Brasil a favor do candidato preferido da Andréa Sadi e da Globo News durante as eleições. Até a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos entrou na briga. Mas por algum motivo, essas notícias que estão repercutindo nos Estados Unidos e Europa estão sendo ignoradas pela emissora e pela Andréa. Justo agora que ela poderia ter um comentário do Haddad sobre o assunto, nada. Silêncio absoluto. Eles também não falaram sobre o desastre econômico no Brasil. O dólar, no momento da gravação desse vídeo, estava operando a R$ 5,28, o maior patamar desde março de 2023. A moeda subiu após a fala do Haddad sobre a meta fiscal, pois o mercado não acredita mais nas metas fiscais estipuladas. Tem gente querendo botar o Haddad para fora do governo, gente dentro do próprio PT. E agora o Haddad diz que está na hora de Lula largar o poder. A separação dentro do PT, a briga interna, nunca foi tão grande. No final, mesmo sem querer, a Andréa Sadi acabou sendo a craque do jogo. A mulher fez uma pergunta de comadre, jogando só bola fácil para o ministro do chefe dela matar no peito e chutar a gol, mas sem querer acabou tirando da boca do Haddad, ao vivaço, que Lula não é insubstituível e que outros partidos, além do PT, podem governar nessa aliança entre neoliberais e a esquerda. Haddad custa aparecer e quando aparece, quer afundar até o chefe. Pelo jeito, ele cansou de puxar o saco do patrão Lula. Ao contrário da Andréa Sadi. É isso! É isso! E Vivi que se vire pra enquadrar o Valdo, pra ele aparecer. Ah, Valdo não vai cair, pelo amor de Deus. O Valdo, gente, vocês não... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.